eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um arranjinho com acerolas. Mas antes, uma palavra. No Salmo capítulo 34, o versículo 19 diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aqui eu tenho um risco, parece meio confuso, mas não é não. A gente começa a pintar e você já vai descobrir que não é difícil. Olha, esse pano é da Dahler, muito bom, é um algodãozinho, bom para enxugar louça. E tem essa faixa para pintar, eu gosto muito dele. Vou começar pelas folhas. Vou começar por essa folha aqui, que tá por trás. Aqui tem um emaranhado de folhas, né? Mas a gente vai fazer uma por uma e você vai ver como no final as coisas vão saindo e você vai conseguir me acompanhar. Eu vou usar o verde pinheiro e o amarelo limão. Tô colocando aqui, ó, o verde pinheiro na área que tem mais sombra. Vou subir com ele aqui, ó. Agora, esse espaço aqui, ó, dei umas pinceladinhas, eu já vou colocar o amarelo limão e vou misturando. Eu vou deixar um pouco mais claro, porque o amarelo limão vai deixar mais claro o verde pinheiro. Essa folha, ela tá dobrada. Mistura um pouco, aqui hoje tá muito quente, Curitiba quase 30 graus, então seca muito rápido. Eu vou usar um pouquinho do amarelo bebê. Você não tem? Coloque um pouquinho de branco no amarelo limão que você vai ter o amarelo bebê. E vou fazer aqui, ó, uma linha. Tô trabalhando com o pincel 6. E agora eu vou puxar algumas ranhuras aqui, ó, pra dentro. Não precisa ficar tudo parelhinho, não. Não precisa ficar tudo do mesmo tamanho também, não. O acabamento dessa folha eu vou fazer com pincel 0. E eu vou colocar aqui, ó, uma linha mais acentuada agora com o amarelo bebê. Vou acentuar também 1, 2, 3 ranhuras aqui. Essa eu nem vou levar até em cima, assim. Agora eu vou fazer essa folha aqui. Aqui, ó, a parte de baixo. Essa eu vou jogar a luz aqui mais pra cima. Folhinha é ponto pacífico, né? Todo mundo já sabe fazer. Eu deixo essa ranhura para você fazer isso aqui, ó. Pro lado que eu deixo aquela ranhura, você puxa o verde escuro. Eu puxei o verde escuro, agora eu venho com o amarelo limão aqui, ó, puxando para dentro. Aqui você tem uma metade. Agora o verde escuro de novo, mas eu vou colocar aqui do lado de fora e vou puxar para dentro. Olha como ficou o contrário. Essa metade eu coloquei a sombra aqui, puxei para fora, puxei o amarelo de fora para dentro. Essa eu coloquei o verde por fora e vou puxar o amarelo de dentro para fora. Eu tô invertendo. Deixa bem preenchido. Assim. Eu vou dar um toque de amarelo bebê só em cima do amarelo limão. Eu não vou puxar ele para cima do verde pinheiro. Assim, e agora com o amarelo bebê eu vou fazer um risquinho no meio, que não é um risquinho de ponta a ponta, pesado, duro, não.
Ó, vou fazer um bonitinho aqui, uma dobrinha. Do lado de lá, eu trabalho... Aqui o lado escuro, trabalhei com o amarelo bebê. Do lado de cá, que é a cor tá clarinha, então eu vou fazer aquele meio contorninho com o verde pinheiro. Aqui, ó, a gente já tem aquelas ranhuras que ficam um pouco mais aparentes nas costas. Agora, nós vamos fazer esta folha aqui. Vou fazer do mesmo jeito, tá? Já te mostro. Olha, terminei aqui, viu que eu coloquei a luz pro lado de cá. E o lado de lá ficou totalmente escuro. Esta aqui, nós vamos colocar. Eu não vou preservar esse cabinho. Aqui eu tenho uma dobrinha. Eu vou colocar o verde pinheiro aqui, ó, atrás da acerola. O lado inteiro. Eu tenho a ranhura pra cá. Então, eu vou colocar a linha e já vou deixar aqui, ó, marcado que a sombra vem pra cá. Eu tenho uma dobrinha ali, então eu vou deixar embaixo da dobrinha mais escurinho. Você viu que ficou um buraquinho ali pra luz. E aqui eu vou pôr também um pouquinho do verde. Ó, já deixei ali o espaço pra luz. Vou fazer o amarelo limão, que é a minha luz agora. Aqui eu tenho a linha central. Esqueçam isso, a gente pinta depois. Vou fazer o amarelo, que é a luz, para esse lado. Desse lado de cá, ó, já ficou tudo escurinho. Então, o amarelo vem aqui. Olha como tá secando. Quase que numa folha só já marcou ali. Mas não faz mal. Ó, a linha aparecendo. E forçar um pouquinho o pincel. Eu poderia usar o diluente aqui para ajudar a retardar um pouquinho, só que adianta muito pouco. E agora, com um pouquinho de tinta, eu vou fazer a borda dessa dobrinha. Coloco bem ali na beiradinha e dou uma limpadinha para cima daquele verde pinheiro. E agora, vou iluminar com um pouquinho do amarelo bebê. Uns toquezinhos aqui, dou uma puxadinha para fora. Uns toquezinhos aqui, dou uma puxadinha para dentro. Ali nem vou colocar com esse, vou colocar com o pincel zero já. E vou começar por ele, ó, bem na beiradinha. A linha no meio. E umas ranhuras pra cá. Com o verde pinheiro. Um pouquinho de contorno. O cabinho a gente põe depois. A gente sabe que ele tá passando por cima da folha e tá vazando ali, ó. Tem um pedacinho dele ali. E agora, essas outras 3 folhas, que estão bem cheias de detalhezinhos, eu vou fazer pra você, mas depois. Porque a gente tem uma acerola que tá ali atrás. Eu vou usar o vermelho escarlate, que é um vermelho um pouquinho mais escuro. Eu vou usar um pincel número 2 e vou colocar aqui, ó. Eu vou fazendo e você já vai achando ela. Porque parece que o risco tá confuso, mas é que eu coloquei ela lá por trás. Ali, depois essa área aqui, ó, esse é o cabinho desta. Essa área aqui é a acerola que tá por trás. Esse risco é o cabinho desta. Por isso que eu gosto de pintar desenho grande. Desenho grande é muito mais fácil de localizar. Aqui é o outro pedacinho dela, ó. Então, essas 3 partes são da acerola que tá lá no fundo.
Coloquei o vermelho escarlate, agora eu vou fazer um pouquinho de sombra com o vinho, porque ela tá lá atrás, então ela vai ficar mais escura. Aqui, onde ela tá por trás dessas outras duas. Daí, aqui, ó, que ela tá por trás desta e das folhas. Ficou só um pouquinho do vermelhinho ali, um pouquinho do vermelhinho aqui. E aqui eu vou colocar desse lado, porque aqui que ela tá por trás, ali ela tá por cima. Embora o redondo geralmente tem um pouquinho de sombra na borda também, mas vai ficar assim. Não vou alisar muito, tá? Vou deixar assim mesmo. Você viu que agora eu já posso fazer essas folhas, e é o que eu vou fazer. Primeiro, essa daqui, porque ela tá por baixo. Vou fazer normalzinho, seguindo a orientação aqui. Olha como ficou. Escurinho, escurinho, clarinho, clarinho. Agora, esta aqui que tá toda dobradinha. Vamos começar com o verde pinheiro, colocando nesses espaços aqui, ó. A ranhura, no caso, tá pra cá. Aqui é dobrinha. Eu vou pôr o verde pinheiro lá do outro lado e vou puxar pra dentro. Aqui, você viu que a gente tem esta por cima daquela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar escurinho aqui, ó, e vou puxar pra lá. Vou juntar aqui, vou juntar um pouquinho aqui. Agora eu já venho com o amarelo, olha como eu vou definir essa folha e como ela vai ficar parecendo que tá por cima daquela. Aqui, ó, no meio, porque a metade de cima, ela tá completa, a metade de baixo que tá virada. E se você tá olhando e não tá entendendo nada, porque a folha parece muito complicada, então siga o que eu tô fazendo. Quando terminar, você vai olhar e você vai entender. A metade já foi. Vou lavar o pincel, inclusive, e já vou iluminar com o amarelo bebê. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Agora eu vou fazer o outro lado. E eu vou usar o pincel número 2, porque o espaço aqui é bem pequeno. Eu vou começar aqui, ó, com o amarelo limão. Mais uma dobrinha, amarelo limão. E nessas duas dobrinhas, eu vou colocar o verde pinheiro aqui e vou limpar o pincel. Ali tem que ficar escurinho. Ó, já enxergou a dobrinha? Você viu que esse daqui, ele tem que ficar mais escurinho. Essa folha de baixo. E essa que tá em cima, eu coloquei o verde pinheiro aqui, mas eu vou sujar com um pouquinho do amarelo limão, para ficar um pouquinho mais clara. E aqui a pontinha não tá dobrada, então aqui vai o amarelo limão para dentro. E temos a dobrinha. Vou colocar um pouquinho do amarelo bebê aqui, ó, nessa parte da dobrinha, pra cor ficar igual. E agora eu vou fazer o trabalho da definição com o 0. Aqui a gente tem algumas ranhuras. Aqui a gente tem uma pontinha. Essa parte aqui de dentro eu vou fazer com o amarelo bebê, que é isso aqui, ó. A curva da dobrinha, dobrinha, desceu, subiu de novo, curvatura e final aqui cabinho. Aqui eu posso até deixar assim uma linha um pouquinho mais acentuada. Pronto. E agora aqui, essa última folhinha tá por cima dessa acerola, então eu vou deixar para fazer
por último, agora eu vou fazer essa acerola. Agora eu vou usar o vinho para sombra, o vermelho vivo para luz, para a área da luz, e o vermelho escarlate para deixar a parte, seria uma cor intermediária. A acerola aqui em cima, ela parece uma maçãzinha. Eu vou colocar o vermelho mais escuro, que é o escarlate, aqui embaixo. Vou puxando para cima. Se você preencher tudo de vermelho, fizer um cabinho, uma folhinha verde, vai virar uma cereja, tá? A acerola, ela tem uns detalhezinhos como a pitanga, por exemplo. Aqui atrás, já vou colocar, ó, aqui tem um risco. Ignora o cabinho, tá? Depois a gente coloca o cabinho. Ó, atrás dos riscos, já tô colocando o vermelho escarlate também. Preencher ali. A pontinha da folha. Preencher tudo. Aqui tem um brilho. Agora eu termino de preencher com vermelho vivo. Aqui eu não misturo. Aqui embaixo posso misturar um pouquinho. Ela tem umas entradinhas, assim, parece pitanga. Mas não tanto quanto a pitanga. Ó, mais escurinho aqui, mais clarinho ali. Mais escurinho ali. Agora eu vou com o vinho. Tiro o excesso e eu vou fazer aqui um pouquinho de sombra. E essa tá por trás dessa. Então, esse lado aqui todo vai ficar mais escurinho. Pouquinho de sombra pro lado de cá também. E aqui também, ó, tem uma divisão. Ó, parece aquela partezinha da maçã de cima. Mais um pouquinho de vinho aqui embaixo. Esse ladinho aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro. Só que você não vai deixar essa ranhura. Você vai lavar teu pincel e você vai deixar isso bem lisinho. Ó, a gente vai desmanchando. A borda tá bem escurinha. Temos a sombra e temos a luz com o vermelho vivo. Agora eu vou acentuar essa luz do vermelho vivo com o vermelho vivo. Aqui, ó. Uma entradinha aqui. Depois uma aqui. Pincelzinho sujo. Aqui atrás ficou um pedacinho, é bem onde vai sair, vai passar o cabinho. Mas eu vou pôr um pouquinho do vermelho vivo lá na borda também. Já vou passar o cabinho ali, que vai ficar mais fácil de enxergar. Ó, verde pinheiro, o cabinho tá saindo daqui. Não é tão fininho e tá chegando ali. Aqui embaixo tem assim um verdinho também, então eu vou deixar um espaço pequenininho pra fora. Isso aqui ele faz igual o pimentão, tem aquelas pontinhas. Eu vou iluminar com o amarelo limão. Vou passar uma linha do lado. Depois que secar um pouquinho mais, tem um brilho aqui de branco. Aí a gente coloca quando terminar de pintar tudo. Agora nós vamos trabalhar esta aqui. Eu vou usar as mesmas cores. Vou começar desse lado com vermelho escarlate. Eu vou fazer o contorno com o vermelho escarlate também. E esse meio todo aqui eu vou colocar o vermelho vivo. Aqui na beiradinha eu vou pôr um pouquinho do vinho. Uma limpadinha no pincel.
Vou lavar o pincel e vou colocar um pouquinho do amarelo limão bem no centro. Eu vou espalhando ele para fora, só em cima do vermelho vivo. Isso vai dar uma clareada ainda no vermelho. Agora eu vou pegar um pouquinho de amarelo no pincel e vou fazer uma luz aqui, ó. Vou aproveitar esse amarelinho aqui que sobrou e vou fazer aqui também. Viu que aqui a gente deixou o escurinho por trás. Tenho que limpar um pouquinho, que eu não quero que fique aquela linha. Ele tem que ir sumindo. Aqui tem que pôr mais um pouquinho. Pronto, tirei a linha. Já mostrou que tá por cima. Esta, bem aqui, amarelo limão, tá? Não é pra fora, é um pouquinho pra dentro. Ali tem assim, ó, dois risquinhos que a gente consegue enxergar o fundinho dela. Agora nós vamos fazer esta folhinha. Essa folhinha eu vou preencher inteira com amarelo limão. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, eu tô trabalhando com o pincel número 2. Vou passar aqui, ó, nesse lado e vou puxar. Agora um pouquinho do amarelo bebê e vou puxar pra dentro. O que eu quero, na verdade, é que ela fique mais clara. Mas não é pra ficar branquicenta, assim, tem que ficar mais amarelinha. Vou colocar um pouquinho mais do amarelo limão. Com o 0, eu vou pôr aqui aquela linha. Já vou deixar aqui, ó, algumas ranhuras, porque ela tá de costas também. Peguei um pouquinho do verde pinheiro, só para fazer um acabamento aqui. Uma coisinha aqui. É isso. Aqui, ó, verde com verde se perde, se confunde, tá? A gente não vê nada ali. Eu tenho o cabinho aqui, que não entra para dentro da fruta, ele fica só na parte de trás. Aqui chega tudo junto, tá? Cabinho desse. A folha mais clarinha. E aqui eu tenho o outro cabinho. Vou misturar, ó, vermelho escarlate. O cabinho tá aqui. Verde pinheiro. Aqui, ó, ele passa por baixo, sai aqui e vem sair aqui. Vou usar o pincel número 2, que eu acho mais fácil trabalhar com ele do que com o 0 para fazer o cabinho. Verde pinheiro. Vermelho escarlate. Pode misturar no pratinho se você quiser. Você vai ter um tom de marrom quando você mistura essas duas cores. E com o pincel número 2 mesmo, eu vou usar um pouquinho do amarelo bebê para fazer uma luz aqui. Olha, eu vou colocando a tinta, não precisa ficar uma linha totalmente reta, inclusive você pode trabalhar com esse movimento. Ó, você põe a tinta e vem fazendo assim, você cria um cabinho redondo, você deixa a textura. E agora vamos colocar uns pontinhos de luz. Pincelzinho número 2, um bem gastinho, um pouquinho só do branco. Você pode tirar o excesso no pratinho se você quiser. E eu vou colocar aqui, ó, umas pinceladinhas de branco. Duas, uma aqui. Eu não vou misturar isso aqui.
Aqui, ó, só vou encostar o pincel naquele gordinho que ficou. E aqui também, ó, vou encostar um pouquinho o pincel. São pontinhos de luz. Esta daqui vai levar esse pontinho de luz aqui, ó, na área mais clara. A luz tá batendo assim. Ó, não é é uma manchinha. Se você quiser, você pode bater o dedo em cima. Isso vai fazer abaixar um pouco aquele brilho. Agora eu vou esperar secar para fazer o fundo. Agora que o trabalho tá bem sequinho, eu vou pegar aqui, ó, uma pinceladinha de azul ultramar. Pincel número 6, bem pouquinha tinta. Peguei uma pinceladinha de água. Vou dar uma diluída. Tiro o excesso de tinta do pincel. E eu vou colocar aqui, ó, bem pertinho do trabalho. Aqui, enche tudo. Aí aqui um pouquinho de tinta. Tô fazendo manchinhas, eu não tô limpando o pincel. Não tô esfregando muito. É só mesmo para marcar o tom de azul. Eu gosto de ter azul em todas as composições. Ó, aqui ficou meio fortinho. Então eu vou lavar o meu pincel e vou espalhar um pouquinho. Aqui também ficou meio riscado, não é para ficar riscado. Tem que sumir com ele fazendo manchinhas, mas sem deixar riscos. Pronto. Agora, caso você queira, você pode voltar com o amarelo bebê, reforçando assim algumas áreas do trabalho. Agora que já tá seco, ele vai pegar bem. Detalhezinhos. Eu gosto de colocar sempre no mesmo lugar onde eu já tinha colocado. Aqui a gente tem um cabinho, eu esqueci. Essa folha aqui, ó, ela tem um cabinho que vem aqui. Não, eu iluminei o cabinho com amarelo limão. Então, vamos iluminar aqui com amarelo limão. Dobrinha. Não tô fazendo aquela linha certinha com um torninho, tá vendo? Eu só vou colocando a tinta e o jeito que ficar, ficou. Aqui a gente já tem iluminação bastante. Pronto. O trabalho tá concluído. Espero que vocês tenham gostado desse arranjinho. A foto onde eu me inspirei para fazer esse trabalho veio lá de Ubatuba, São Paulo. Um pé de acerola carregado. Eu tirei um detalhe para fazer esse desenho. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para os meus apoiadores, eu agradeço de coração. E agora vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Essa é Flávia, minha aluna virtual que mora em Séries, Goiás. Encontrou o canal Sonalu Pinturas no YouTube. Diz que a pintura ajudou muito a passar pelo período da quarentena. Foi quando ela começou a pintar à mão livre e, seguindo a aula Sonalu, se sentiu mais segura. Flávia, obrigado pelo carinho e pode inventar à vontade. Sim, misture técnicas. Isso fará com que seu trabalho fique mais interessante. Beijos para você!